pessoal, essa é uma videoaula da monitoria de Geometria Descritiva do curso de Arquitetura e Urbanismo. E nessa videoaula a gente vai abordar o conteúdo de figuras e suas projeções e verdadeira grandeza dessas figuras, no caso de uma figura aqui, e visa abordar um conteúdo que apoie alunos discentes de adaptação e dependência para a realização de suas atividades de avaliação do primeiro bimestre. Esse é um exercício parecido com o que foi disponibilizado nas atividades, e para a realização dele, a gente tem que ter como objetivo a representação da figura no plano onde ela não está representada e representação, se for pedido, se for o caso, da VG, da verdadeira grandeza dessa figura. Essa videoaula não tem a pretensão de fazer uma abordagem teórica do conteúdo, mas ele poderá vir a ser capaz de auxiliá-los na resolução do exercício. Bom, para a realização desse exercício aqui, a gente tem que utilizar a interseção dos pontos desses dois elementos representados da figura no plano π duas linhas. Para começar, a gente vai marcar os principais pontos da figura onde ela se apresenta de frente. No caso, não de frente, porque como a gente tem que achar a verdadeira grandeza dessa figura, ela não está planificada. Então, a gente marca pontos nas extremidades da figura, e onde ela é arredondada, ela é côncava, convexa, a gente cria esses pontos onde a gente observa que tem extremidades. Por exemplo, aqui é o ponto mais baixo dessa parte convexa. Aqui, que é a união desses dois arcos, a maior parte do arco, e esse cantinho que é o final da reta que forma o plano com esse arco, com o final desse arco. Então a gente nomeia esses pontos que a gente criou. E a partir disso, com esses pontos, a gente leva-os para o plano onde a figura está representada apenas como uma reta. No caso aqui, no plano horizontal, no plano π, ela está sendo vista de cima. Então a gente apoia o nosso esquadro de 45 a partir de 90 graus dele no exercício, para ficar bem reto. Aqui os pontos C e B estão na mesma direção, então isso significa que aqui nessa reta eles vão estar no mesmo ponto, no mesmo lugar, mas eles não estão no mesmo lugar porque a gente está vendo aqui que isso não é verdade. E aí a gente faz o mesmo com todo o resto, com todos os pontos restantes. A fita crepe é uma boa solução, mas ela pode prejudicar também. E aí a gente faz a intersecção dessas linhas de chamada com a reta. Aqui vai acontecer o mesmo caso dos pontos C e B, né? E aí a gente nomeia aqui, lembrando que aqui vai ser sempre as letras que a gente utiliza para nomear, elas vão se submeter a essa linha aqui, né? No caso aí vai ser
G', A', B', E', D', uma linha, né? E aqui vai ser só a letra mesmo. E aí a gente nomeia, para não se perder e para poder levar esses pontos para o plano onde a gente quer que eles estejam. E aqui vai ser AG. E agora a gente precisa transportar esses pontos aqui para o plano π duas linhas e esses pontos aqui também que eles vão nos dar a altura, as alturas, e esses vão nos dar as distâncias para formar a nossa figura. Aí a gente se utiliza aqui do próprio exercício novamente. Não tem problema ficar um pouco torto aqui, porque esse exercício serve mais para compreensão, mas é importante que vocês façam com muito cuidado, com muito zelo, essa atividade. Inclusive, se vocês quiserem colocar mais pontos aqui, tanto melhor, porque quanto mais pontos, mais precisa a figura vai ser representada. E aí a gente transporta a intersecção das linhas de chamada com a ponta seca do compasso aqui no centro do exercício, do diedro. E lembrando que essa linha de chamada é a representação desses pontos. Então, essa é uma linha de chamada CB, essa é uma linha de chamada D e assim por diante. A gente não pode esquecer disso, né? E aqui a gente estende essas linhas de chamada para o plano lateral, para o plano π duas linhas. Essas linhas de chamada podem ser feitas bem fraquinhas. Aqui a gente não está utilizando nenhum tipo de caneta colorida nem nada, justamente para representar mais fielmente o que vocês vão ter que fazer nas atividades. Também para não prejudicar aqui o entendimento do exercício. Bom, agora a gente faz o mesmo procedimento, só que com os pontos do plano π uma linha. A gente intersecciona as linhas de chamada no plano π duas linhas. É que eu estou levando ao mesmo tempo a linha de chamada dos pontos A e B. Poderia parar aqui, mas isso fica a critério. Quanto menos linhas de chamada, mais limpo o desenho fica, a representação dele. O ponto G está um pouco acima, mas esse é um arco simétrico, então se a gente estivesse fazendo aqui bem certinho mesmo, a linha de chamada G e E seriam a mesma, as mesmas linhas de chamada. Bom,
Agora, é só uma questão de interseccionar as linhas. Na verdade, elas já estão interseccionadas, mas a gente vai nomear o encontro dessas intersecções. Aqui, essa é a linha chamada, primeiramente, C, vamos ignorar o B. Ignorando o B, a gente encontra a intersecção das linhas. Aqui, no caso, neste ponto. C, duas linhas. Ok? E o mesmo para o B. Ignoro o C com essa outra linha de chamada. B, duas linhas. E assim a gente vai construindo. D, D. É como um jogo de batalha naval. Não me lembro se é esse o nome correto do jogo, mas tem um jogo que é bem semelhante à situação que a gente está se submetendo aqui agora. D, duas linhas, E, linha de chamada do E no plano π, uma linha, G, é a linha de cima aqui, G, ignorando A, pulamos o F, vamos fazer o F. F, F, e G agora. Não nos esquecendo do A, né? Finalmente o G, na mesma direção. Pronto, agora basta que a gente ligue esses pontos usando o esquadro, onde a gente percebe pelo plano π uma linha que as retas que compõem essa figura são retas. E aqui a gente faz manualmente mesmo, à mão. Aqui a gente não tem a pretensão de fazer algo perfeito, mas a primeira parte desse exercício está pronta. Agora a gente tem que achar a verdadeira grandeza dessa figura, né? As verdadeiras medidas, a verdadeira representação dessa figura planificada aos nossos olhos. E para isso a gente pode utilizar dois métodos. Escolher um desses métodos, no caso, né? Primeiro tem o método de rotação e tem o método de rebatimento. Aqui a gente vai utilizar o método de rotação. O método de rotação, como o próprio nome já diz, se utiliza da própria reta que é dada pelo exercício para rotá-la em paralelo com a linha de terra, que é essa linha aqui. Então, primeiramente, a gente tem o objetivo de deixar essa reta paralela a essa linha, e para isso a gente utiliza o compasso. Aqui a ponta seca, no método de rotação, vai em uma das extremidades da reta, dada pelo exercício, com o grafite, a ponta do grafite, na outra extremidade. E aí a gente rotaciona até que esse arco fique num ponto que a reta se posicione paralela à linha de terra, ok? A gente poderia fazer com a ponta seca nessa extremidade C e rotacionar o ponto A também, mas aqui a gente vai fazer pelo método mais fácil, né?
que é o método mais prático de fazer, que é aqui pelo A mesmo. Então, nesse momento, a nossa extremidade C, B fica neste ponto, e aí a gente pode rotacionar já todos os outros pontos também. E aí a gente agora tem a reta, essa figura vista de cima, no caso, paralela à linha de terra. Vou fazer bem forte aqui. E aí agora aqui está o nosso F, aqui está o nosso E, aqui está o nosso D e assim por diante. Agora a gente tem que levar essas novas distâncias para o plano π uma linha. É muito simples. E aí a gente se utiliza do próprio exercício também para levar essas linhas de chamada para lá. Usando o esquadro. Bom, agora ficou uma confusão, né? Mas é muito simples. Para descobrir a VG agora, a gente só precisa interseccionar essas linhas de chamada que a gente acabou de criar com um plano paralelo à linha de terra, com as linhas de chamada que a gente vai prolongar desses pontos para de encontro essas linhas de chamada. Só que no caso aqui, a gente já utilizou linhas de chamada para a construção desse exercício aqui. E elas estão alinhadas com a linha de terra. Então a gente pode utilizar elas mesmo. Então a gente só ter atenção e, a partir dessa linha, pontuar as intersecções, os encontros. Aqui vai ser um novo F. Não precisa nomear os pontos, mas só a título de fixação mesmo, para a gente não se perder. A gente já construiu a figura aqui no plano com as linhas de chamada e agora fica bem mais fácil de fazer a VG dessa figura. Mas se isso não acontecer, por algum motivo, se você não tiver representado a figura aqui, basta você puxar as linhas de chamada de encontro às linhas de chamada do plano π, que vai dar certo. Aqui D, aqui B e aqui C. E o ponto A e o ponto G ficam no mesmo lugar, permanecem no mesmo lugar porque a gente não tem como rotacionar esses pontos, né? Porque eles já estão no próprio eixo da rotação. E agora a gente reforça essa figura com retas onde ela é reta. E aí aqui a gente faz livre mesmo. E D
C. Pronto. Se a gente fosse achurar aqui, ficaria mais ou menos assim. E essa seria a nossa VG. Bom, é isso, pessoal.